When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, The sermon, The Testimony of a True Witness, was delivered on Sunday morning, November 5th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão, O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha, foi pregado domingo de manhã, dia 5 de novembro de 1961, no Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. thank you, Brother Neville. Lord bless you. Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Morning, friends. Bom dia, amigos. It's a privilege to be back here in the house of the Lord this morning and to tell again the old story that we've told all these years to many peoples, that how that the grace of God has appeared to us through Jesus Christ. É um privilégio estar de volta aqui na casa do Senhor esta manhã e novamente contar a antiga história que temos contado todos estes anos para muitas pessoas, que como que a graça de Deus tem aparecido para nós através de Jesus Cristo. And so, glad to know today that we are fellowshipping this grace around the world with the peoples everywhere. Know that God has His children everywhere. E estou tão feliz de saber hoje que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo mundo, com as pessoas em todo lugar, saber que Deus tem seus filhos em todo lugar. Maybe sometimes we don't exactly see it just in each other as we would do or should do. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isto juntamente no outro como nós veríamos ou deveríamos ver. But usually when it's in a time of trouble, that's when the real colors show. Porém, normalmente, quando é em tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se mostra quem é. And that's one of my thoughts this morning, that I would not know how to express to you people my thankfulness and gratefulness to you for what you have done for us as a family in our time of trouble and need. E esse é um dos meus pensamentos esta manhã, que eu não saberia como expressar a vocês, pessoas, meu agradecimento e gratidão a vocês pelo que vocês têm feito por nós, como uma família, em nosso tempo de angústia e necessidade. Only eternity will I be able to explain to you what your fine, loyal friendship meant to us in this time of our trouble.
as the going away, going home of Mother. Somente a eternidade será capaz de... Eu serei capaz de explicar a vocês o que a amizade amável, fiel, significou para nós nesse tempo da nossa angústia, como a partida, a ida de mamãe para o lar. I never realized what it meant so much as now, as what it meant when someone comes to see you when you're sick. Eu nunca compreendi o que significava, tanto quanto agora, como o que significava quando alguém vem visitar quando se está enfermo. Many times that I have run against those problems of being so many calls that I could not make them. And I've turned my calls to other ministers and to help me to get by. Muitas vezes que eu tenho deparado com esses problemas por haver tantos chamados que eu não podia atendê-los, e eu entregava os meus chamados para outros ministros e para ajudar-me a dar conta deles. And then realizing that it causes a little disappointment for perhaps maybe they call this other minister too, but they'd call for me to come. E então compreendendo que isto causa um pequeno desapontamento, pois talvez possivelmente eles ligaram para este outro ministro também, porém houvessem pedido para que eu viesse. And it just makes me feel like it. I wished I had super strength of some sort to make every one of them. E isso simplesmente me faz sentir de maneira que eu desejaria que eu tivesse super força de algum tipo para atender a cada um deles. For I know when I sent for different ones to come, how that everyone come right on time, and what it meant to me to see them show up. Pois eu sei, quando eu pedi que diferentes pessoas viessem, como que cada uma chegou exatamente na hora certa, e como o que significou para mim vê-las aparecer. And to you people who sat up at night time with Mother, Sister Wilson here, and Brother Fred Softman and his wife, and oh, so many of you. E para vocês, pessoas que ficaram à noite com a mãe, a irmã Wilson aqui e o irmão Fred Softman e sua esposa, e tantos de vocês. And so many offered your service that we did not have to accept it, but you offered your service. E tantos ofereceram seus préstimos, que nós não tínhamos que aceitá-lo, porém vocês ofereceram seu préstimo. So many that have been someone with her changing every few minutes. You were so nice. Tantos que havia alguém com ela revezando de tantos em tantos minutos. Vocês foram tão amáveis. And at the time when we had her laying in the funeral home, how you come and visit and shook her hands and put your arms around us and give us your sympathy. E na ocasião, quando nós estávamos com ela jazendo na casa funerária, como vocês vieram e visitaram e apertaram nossas mãos, e colocaram seus braços em volta de nós e nos deram os pêsames. I never realized that meant so much until it come to me. Eu nunca compreendi que isso significava tanto até que veio a mim. Flowers, bouquets, and baskets from everywhere. Insomuch they couldn't even put them in the funeral hall. They had to put them back in rooms. Flores, buquês e cestas de flores de todos os lugares. Tantas que eles nem mesmo podiam colocá-las no corredor da funerária. Eles tiveram que colocá-las atrás, nas salas. How that never thought that just sending a bunch of flowers meant so much until then. Como que nunca pensei que simplesmente enviar um monte de flores significasse tanto, até então. And many of you have sent in cards from different places and saying sympathy cards, putting some money in it to help out on the expenses and things. E muitos de vocês têm enviado cartões de diferentes lugares e dizendo cartões de pêsames, colocando dinheiro neles para ajudar nas despesas e coisas assim. Never realize that a little gift to someone or a little thing like that would mean so much until it come to me.
Nunca compreendi que um pequeno presente a alguém ou uma pequena coisa como essa significasse tanto até que veio a mim. God ever richly bless you. Deus sempre ricamente os abençoe. I'm so glad to know that I am a part of a people that has this kind of a spirit. Eu estou tão feliz de saber que eu sou uma parte de um povo que tem este tipo de espírito. I'm so glad to know that I'm your brother. Eu estou tão feliz de saber que eu sou o seu irmão. And I trust that I'll never have to return it in that manner, but in some other way. E eu confio que eu nunca terei que retornar isso dessa maneira, porém, de alguma outra maneira. Then I, standing in the funeral home by the side of Mother, and so many coming in, Então eu, de pé na casa funerária, ao lado de mamãe, e tantos entrando, and some people that look at perhaps maybe a person around my age and take my hand and say, Billy, it's been a long time. e umas pessoas que pareciam, talvez possivelmente, como uma pessoa em torno da minha idade, e tomou a minha mão e disse, Billy, faz muito tempo que não nos vemos. I looked back, couldn't remember them, it changed so much. Eu olhei para trás, não conseguia lembrar-me delas, elas haviam mudado muito. You preached my baby's funeral. You preached my mother's funeral. You was come to me on a cold, dark night. Você pregou no funeral de meu bebê, você pregou no funeral de minha mãe. Você veio a mim numa noite fria, triste. All those things like that. Sim, e todas aquelas coisas assim. It truly expresses the word of the psalmist, I believe it was, like bread upon the water. It will return to you someday. Isto verdadeiramente expressa a palavra do salmista, eu creio que foi, como pão sobre a água, ela retornará algum dia a você. And if I was eloquent enough or had the speech, I would like to just tell each one of you what I think, but I can't do that because I don't even know how to express it. E se eu fosse suficientemente eloquente ou tivesse o poder da palavra, eu gostaria de simplesmente dizer a cada um de vocês o que eu penso. Porém, eu não consigo fazer isso porque eu nem mesmo sei como expressá-lo. But I'm saying it this way that you, each one, would know what I mean. I thank you from the depths of my heart. Porém, eu estou dizendo desta maneira para que vocês, cada um, saibam o que eu quero dizer. Eu lhes agradeço do fundo do meu coração. How the scriptures fulfill, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. E como a Escritura é cumprida, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. It's been her going was something that was strange to me. Isso tem sido sua partida foi algo que foi estranho para mim. And I never fully realized why that the Holy Spirit did not tell me beforehand, as I expressed the last time I was in the pulpit here on that morning, and they told me that she was dying then in a hospital. E eu nunca compreendi completamente qual a razão que o Espírito Santo não me disse de antemão, como eu expressei a última vez que eu estive aqui no púlpito naquela manhã. E disseram-me que ela estava morrendo então no hospital. I did not accept it because he hadn't told me she was going. Eu não aceitei porque ele não me havia dito que ela estava partindo. Now, of course, we realize this, that there's many things that he can do and does do. He don't have to tell us anything. Agora, naturalmente, nós compreendemos isto, que há muitas coisas que ele pode fazer e sim faz, ele não tem que nos dizer nada. He just tells us, and I know this one thing, that he makes it all work together for the good. Ele simplesmente nos diz, e contudo, eu sei de uma coisa, que ele faz com que tudo contribua juntamente para o bem. And this morning while laying on bed thinking of that, E esta manhã, enquanto eu estava deitado na cama, pensando nisso, the first one to go in our family was my brother, Edward.
And I was out west working on a ranch when he went. O primeiro a partir em nossa família foi meu irmão Edward. E eu estava no oeste, trabalhando numa fazenda quando ele partiu. I wasn't home, but I saw him, yet a sinner. Saw him in a vision before he went. Eu não estava em casa, porém eu o vi, ainda que pecador. O vi em uma visão antes que ele partisse. The next one to go was Charles. O próximo a partir foi Charles. He went quickly, suddenly. Ele partiu rapidamente, subitamente. I was preaching down here at the little colored Pentecostal church that night when Charles was killed up on the highway by an automobile. Eu estava pregando aqui na pequena igreja pentecostal de cor naquela noite quando Charles foi morto na rodovia por um automóvel. The next one to go was Dad. Went in a heart attack, died in my arms, committed his soul to God. Went suddenly, quick. O próximo a partir foi papai. Morreu de um ataque cardíaco, morreu em meus braços. Encomendei sua alma a Deus, foi subitamente, rapidamente. The next one to go was Howard. O próximo a partir foi Howard. I was out in the west on a vacation down the river, no return, when planes flew in, dropped little parachutes that he was gone. Eu estava no oeste de férias, no rio sem retorno, quando aviões vieram, soltaram pequenos paraquedas de que ele partiu. But I, of course, saw him go 2 or 3 years before he went. We knew he was going. Porém, eu naturalmente o vi partir 2 ou 3 anos antes que ele partisse. Nós sabíamos que ele ia partir. But Mother has been the only one that lingered. And I thought maybe that's the reason he didn't tell me. Porém, mamãe tem sido a única que demorou, e eu pensei que possivelmente essa é a razão que ele não me disse. All of them going so suddenly, all of them went suddenly, except Mother. Todos eles partiram tão subitamente. Todos partiram subitamente, exceto mamãe. She lingered some 6 weeks, right at 6 weeks. Ela demorou umas 6 semanas, exatamente, em 6 semanas. But I might just say this in expressing it. Porém, acho que direi isto ao expressar. My ambition was to stand by my mother and to commit her soul to God when she went. Minha ambição era permanecer ao lado da minha mãe e encomendar a sua alma a Deus quando ela partisse. Some strange thing sent me out to the hospital that morning, wife and I. Alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital naquela manhã, a esposa e eu. And she was pretty low, and the last thing I can remember her doing when I could say to her she couldn't speak. E ela estava bem debilitada. E a última coisa que eu posso lembrar-me dela fazer quando eu pude dizer para ela, ela não podia falar. Mother, if you still love Christ and he means everything to you, nod your head. And she'd nod her head and the tears would run down her face. Mãe, se a senhora ainda ama Cristo e ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça. E ela balançou sua cabeça e as lágrimas correram no seu rosto. He still meant everything right at the end of the road. Ele ainda significava tudo bem no final do caminho. I patted her on the cheek, pulled her face around with my hands, and I said, Mother, you're a real soldier. I'm proud of you. Eu acariciei-a na face e virei seu rosto para o lado com minhas mãos, e eu disse, Mãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Eu estou orgulhoso da senhora. I thought, wonder how Satan might have said like he did in the days of Job. E eu pensei, como será que Satanás talvez tenha dito como ele fez nos dias de Jó? You know, God cannot take our lives. Satan has to do that. We're just turned over to Satan. Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isso. Nós somos apenas entregues a Satanás. And Satan, knowing that her time had come, knew that she was going to go, said to God, you know, she's got a boy that's a preacher. Some children that profess to be Christians. Let me just torture her a while. I'll make them all deny you. E Satanás, sabendo disto, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir. Disse a Deus,
Tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador e filhos que professam ser cristãos. Deixe-me simplesmente torturá-la por um pouco. Eu farei que todos eles te neguem. Oh, by the grace of God. And the last thing she nodded her head to, that Christ was still everything to her when she went. Não, pela graça de Deus. E a última coisa pelo que ela balançou sua cabeça, que Cristo ainda era tudo para ela quando ela partisse. Coming home, I thought, well, listen. I went in, stood there in the room. I picked up a Bible, a new Bible. Vindo para casa, eu pensei, bem, não é... Eu entrei e permaneci ali no quarto. Eu apanhei uma Bíblia nova. And I said, Lord, you're God. You don't have to tell me what you do, but I just wondered if you kept, the reason you did that, taking her, was it because to keep from breaking my heart? If so, would you comfort me with your word? Eu disse, Senhor, tu és Deus. Tu não tens que dizer-me o que tu fazes. Porém, seria que tu guardaste, a razão que tu fizeste isso ao levá-la foi porque, para não deixar que partisse meu coração? Se foi isso, tu me confortarias com a tua palavra? Now, you know how you take a Bible and just pull it open like that? E eu o fiz, você sabe, como se toma uma Bíblia e apenas a abre dessa maneira. I just tuck my fingers, run down, turn it open. Matthew 9. Great big red letter sticking out. She is not dead, but sleepeth. Eu apenas tomei e corri meus dedos, abri. Mateus 9, enormes letras vermelhas projetavam-se. Ela não está morta, porém dorme. And first thing my eyes fell on in the scripture when I looked down. Veja, a primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu olhei para baixo. That, of course, now I don't use the Bible for a Ouija board, you know. We just don't do that. Isso, naturalmente, agora, eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica. Você sabe, nós simplesmente não fazemos isso. But I was so tore up at that time, believing that God let me see that, because what followed proved it right. Porém, eu estava tão quebrantado naquela hora que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso, porque o que seguiu provou estar correto. That night, of course, was a restless night. Aquela noite, naturalmente, foi uma noite sem descanso. And the next morning, I was I guess it's about 8 o'clock in the room, 8 or maybe later. E na manhã seguinte, eu estava Levantei-me. Eu suponho que eram cerca de 8 horas no quarto. 8, ou talvez mais tarde. I began to see children coming in. They're bringing in crippled children from everywhere. Looked like it made about a city block wide and about 2 city blocks deep of just afflicted children. Eu comecei a ver crianças entrando. Estavam trazendo para dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um quarteirão e o comprimento de mais ou menos 2 quarteirões apenas de crianças aflitas. On the left side and on the right side were people seated, and all along looked like it was up high and kind of stadium run down there, come up again to back in to keep the very back people from not seeing. They could look forward at it. No lado esquerdo e no lado direito haviam pessoas assentadas e em toda a extensão parecia que estava em cima, no alto. E ele, de certo modo, o estádio, descia e então subia novamente na parte de trás para manter as pessoas bem atrás de não ver. Elas podiam olhar diretamente para isto. While I was standing with a blue suit on, Enquanto eu estava parado vestido de terno azul, I thought, now this is strange. I know I'm standing in the room at home, but here I am in a blue suit. e eu pensei, agora, isso é estranho. Eu sei que eu estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou eu, de terno azul. And I was leading the singing. Bring them in, making both sides sing. Bring the little ones to Jesus. Bring them in from a world of sin. E eu estava dirigindo o cântico Vai buscar, fazendo ambos os lados cantarem, para que os pequeninos possa abençoar. Meus cordeirinhos vai buscar. And there was a renowned lady entered the back of the stadium.
E houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. Somehow or another, I know that she was coming in, but she started coming up through the audience. De alguma maneira ou de outra, eu sabia que ela estava entrando, porém, começou a passar pela audiência. And I would just kept leading the songs and bring them in. E eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos, vai buscar. I'd say, this side sing it, bring them in, this side, bring them in, like that, bring the wandering ones to Jesus. Eu dizia, este lado cante, vai buscar, este lado vai buscar, assim, para que os possa abençoar. And I was going to pray for all these little afflicted children and sick. E eu ia orar por todas estas criancinhas aflitas e enfermas. And this lady came and went to the box on like in a theater where it's like where the celebrity sets or president's box. E esta senhora veio e foi até o camarote, como num teatro, onde é como o lugar que as pessoas célebres assentam-se, ou o camarote de um presidente. You know what I mean. And that kind of a place to my left. Ou você sabe o que eu quero dizer, nesse tipo de lugar, à minha esquerda. The lady had just got in, she turned around to the other people that was there and just bowed her head. I noticed she was dressed kind of old-fashioned. A senhora havia acabado de entrar, ela virou-se para as outras pessoas que estavam ali e simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquado. And the lady turned around to bow to me just before. E a senhora virou para me cumprimentar pouco antes. I'd walked up in the pulpit then to preach, and Eu havia subido no púlpito, então, para pregar. just as she held her head down, and I turned around like this to her, E exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei deste modo para ela, and when I raised my head up and she raised her head up facing me, it was Mama. e quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça olhando de frente para mim, era a mamãe. And she looked at me and smiled. She's young, real young. E ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem. A great thundering voice shook the place, and a words came forth and said, "Do not worry about her. She's like she was in 1906. E uma grande voz de trovão estremeceu o lugar. E palavras surgiram e disseram, não se preocupe com ela. Ela está como era em 1906. And when the vision left me, I looked to see what 1906 was, as the year she was a bride to my father. E quando a visão deixou-me, eu olhei para ver o que foi 1906. Esse foi o ano que ela era noiva de meu pai. And I know now, too, that she's part of a bride, the bride of Jesus Christ. E eu sei agora também que ela é parte de uma noiva, a noiva de Jesus Cristo. I will always miss Mother. She was sweet and dear to all of us. Eu sempre sentirei saudade de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. I can remember old shaking palsy hands when Dolores had to study her arm right there to give her communion at the last time she was at the tabernacle, besides when her funeral was preached. Eu posso lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas quando Dolores teve que firmar seu braço bem ali para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser quando seu funeral foi pregado. I want to say another thing. Right behind Mother was going, strange, unpredictable. We didn't know she was going at that time, but Brother Neville stepped in. Eu desejo dizer uma outra coisa. E bem quando mamãe ia partir, estranho, imprevisível, nós não sabíamos que ela ia partir naquele tempo. Porém, o irmão Neville entrou. My wife said if ever one time that I was happy to see Brother Neville, it was that time. Minha esposa disse, se já houve vez que eu fiquei feliz em ver o irmão Neville, foi essa vez. Said I don't know why, but it's something just how God works those things. Disse, eu não sei a razão, porém simplesmente como Deus faz estas coisas. Brother Hagenbottom was there too, the one that just gave the message just a few moments ago. He stayed at the hall door and Brother Neville came in.
O irmão Higginbottom estava ali também. Aquele que há pouco entregou a mensagem, apenas há alguns momentos atrás, ele permaneceu na porta do corredor e o irmão Neville entrou. And I got the children around the bed, and I said, now let's all get around and let Brother Neville. E eu reuni as crianças em volta da cama e eu disse, agora vamos todos nos reunir em volta e deixar o irmão Neville. Mama always loved to hear Brother Neville pray. She just liked to hear him. Said he would talk, it was like sincere as talking to God. Mamãe sempre gostava demais de ouvir o irmão Neville orar. Ela simplesmente gostava de ouvi-lo. Dizia que ele falava simplesmente como sincero, estando a falar com Deus. That's the last she heard on her ears. Brother Neville was standing praying. Essa foi a última coisa que ela ouviu em seus ouvidos. O irmão Neville estava de pé, orando. I was holding my hands on her head and one on her hand. And while he was praying, and while he was in prayer, God called her. E eu estava com as minhas mãos sobre sua cabeça e uma sobre sua mão. E enquanto ele estava orando, e enquanto ele estava em oração, Deus a chamou. And I felt that little odd jerk, and I looked around. She turned her head and looked at me. And I knew she was going. E eu senti aquele pequeno, estranho movimento abrupto. E eu olhei em volta. Ela tinha virado a cabeça e olhou para mim. E eu sabia que ela estava partindo. So I said, Almighty God, I commit her soul to you now. De modo que eu disse, Deus Todo-Poderoso, eu encomendo sua alma a ti agora. And she, like a wind, came through the room and she was gone to meet God. E ela, como um vento, atravessou o quarto e ela havia partido para se encontrar com Deus. So, some glorious day on the other side, I will see her, young woman. Assim que, algum glorioso dia do outro lado, eu a verei, jovem mulher. Of course, we know her now as an old, broke-down mother, shaky. Naturalmente, nós a conhecemos agora como uma velha mãe, esgotada, trêmula. When she had her children, 10 of them, it wasn't like we do today. We didn't have the modern way and we didn't have money to afford it. Quando ela teve seus filhos, 10 deles, não era como nós fazemos hoje. Nós não tínhamos a maneira moderna e nós não tínhamos dinheiro para arcar com as despesas disto. Mom would have her baby, say, this morning, and this afternoon she'd do her washing. Mamãe tinha o seu bebê, digamos, esta manhã, e esta tarde ela estava lavando suas roupas. And it just broke her down. E isso simplesmente a esgotou. But not an old shaking mother with palsy trembling over, but a beautiful young woman will she be in that kingdom that's beyond. Porém, não uma velha mãe, trêmula, com a paralisia estremecendo sobre ela. Porém, uma linda jovem ela será naquele reino que está além. And I thought of the comfort of God to let me come to that moment, and then right after it's all over, then tell me why, and then give me those comforting words by a vision of my mother. E eu penso no consolo de Deus de deixar-me vir naquele momento. E então, exatamente depois que tudo terminara, logo dizer-me a razão. E logo dar-me aquelas palavras de consolo através de uma visão da minha mãe. Therefore, friends, the gospel that I have stood for, I've watched it when it come down to the hours of death. Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido e o tenho observado quando desce até as horas da morte. I seen it on my mother, I seen it on my wife, I seen it on my brothers. I know what it means when you come to the end of the road with an experience with God. It means something. Eu ouvi sobre minha mãe, eu ouvi sobre minha esposa, eu ouvi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada como uma experiência com Deus. Significa algo. So I am now determined by the grace of God to go to every quarter of the world that He'll send me, to every creature that I can, and preach this gospel, because it is the power of God unto salvation. Assim que estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder pregar este evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Knowing this, that when this life is over, we have a life on the other side where we turn back to young people again, and will live in His presence and His blessedness forever and ever.
sabendo disto que, quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós voltaremos a ser jovens pessoas novamente, e nós viveremos em sua presença e em sua santidade para todo sempre. I trust that every precious mother in here, and every daughter, every son, and every father will die in the Lord. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada filho e cada pai morrerá no Senhor. Even so saith the Spirit, for they rest from their labors, and their works do follow them. Pois assim diz o Espírito, pois eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Some bright day, we'll go and see them. That's Algum dia glorioso nós iremos e os veremos, sim. If that isn't so, then why are we standing here this morning preaching in vain? Se não for assim, então por que nós estamos parados aqui esta manhã, pregando em vão? But friends, our religion is not in vain. It's the power of God, tested right down with the acid test of death. Porém, amigos, nossa religião não é em vão. É o poder de Deus testado bem com o teste de ácido da morte. Through sufferings, through any kind of way it wants to come, what difference does it make? We're going to meet God. Amen. Através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que isso deseja vir, que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Now I wish to, we had seats for everyone. Agora eu queria nós tivéssemos assentos para todos. And I want to announce, I believe tonight is communion. Is that right, Brother Neville? E eu desejo anunciar, eu creio que hoje à noite é comunhão. Está certo, irmão Neville? Tonight is communion night. And everybody Hoje à noite é noite de comunhão e todos no... I just thought of something on communion. Eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. There's a certain person the other day went to a church and had to have a cab to come get him and take him down to church. He's a real poor man. Havia uma certa pessoa, o outro dia, que foi a uma igreja e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. Oh, glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it.